Olá, e aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início hoje a um treinamento que eu acho assim muito importante, né? Como estou tendo contato aí com muitos empreendedores que estão me procurando bastante, né? Estão aprimorando as formas de abordar o cliente, né? Melhorando aí nas negociações e, né, com isso a gente vai conseguindo aumentar o volume das negociações, tá? É, então, assim, pelo que eu andei conversando, eu vi que era um momento da gente fazer um treinamento, né? Eu sempre gosto de falar um pouco como fazer uma prospecção, aonde a gente deve prospectar e, né, com o que eu tenho conversado, né, com o pessoal, eu vi que a gente precisa agora falar um pouquinho sobre as quebras, né, nas objeções dos nossos clientes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Vou colocar algumas situações, né, que a gente às vezes se depara com o que o cliente fala. E assim, às vezes algum empreendedor pode chegar e falar assim: ah, não, porque eu acho que tá difícil, né? Eu não estou conseguindo fechar, mas no consórcio é assim mesmo. A gente tem que, né, ter muito volume de negociação para a gente conseguir fazer as vendas. Então, com isso, a gente vai, né, na prática, a gente aprende. Então, quanto mais pessoas a gente negociar, mais a gente está aprendendo. Então, a gente vai estar mais preparado para um argumento, né, que algum cliente tem para não fechar com a gente consegue quebrar essa objeção, né? Então, trouxe aqui algumas coisas que a gente passa aí com frequência nas negociações. O negócio é a gente não desanimar, né? A gente fala que quanto mais não, mais próximo do sim a gente está. Então a gente tem que ter um volume de negociação alto, né? Para aí sim a gente conseguir chegar naquilo que a gente está precisando, né? A meta que a gente colocou para a gente mesmo. Tá? Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo ok? Vamos dar início aqui. O som tá beleza? Então vamos lá. Como eu estava falando, a gente vai falar um pouco, né, hoje sobre, né, as formas de prospecção e vamos abordar também a quebra de objeção, onde a gente tem que, né, o que a gente tem que entender, o que a gente precisa, né, a gente vai se deparar com objeção o tempo inteiro. E eu falo que eu gosto de negociação onde o cliente ele está ali, né, me perguntando, né, me desafiando, está argumentando, quando ele está olhando em outras administradoras. Então, são desafios que faz a gente aprender ainda mais, né? A gente vai sentindo que a gente está mais preparado e é onde a gente vai buscando o maior número de vendas, né? Vamos conseguindo aumentar a nossa comissão, né? Que é muito importante. Então, vamos lá. Prospecção. Sempre gosto de falar as formas da gente prospectar. Né? Indicação, que é extremamente importante. Né? A gente precisa que todas as pessoas saibam que a gente vende de consórcio. Tá? Aquelas pessoas que fecharam com a gente, vamos pedir indicação, a gente sempre, né? Eu costumo, olha, agora você fechou comigo, você viu que realmente o produto é bom, me indica pelo menos 5 pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, fulano acho que não quer nada, não. Mas não é sempre que a gente sai avisando para todo mundo que a gente quer trocar um carro, que a gente está com interesse em fazer um investimento, que a gente está precisando comprar um imóvel, sair do aluguel, né? Às vezes a pessoa acha que ali está tudo ok, a gente não fala com todo mundo. Então, nós temos que pedir indicação para a gente oferecer. Então, a gente pode muito bem falar assim, olha, pode me indicar, mesmo que você ache que a pessoa não tem interesse, só para eu oferecer, né, meu produto. Às vezes ela pode conhecer alguém que tenha um interesse também, tá? Anúncios. Anúncios, gente, principalmente nas redes sociais, hoje em dia facilita muito, né, para a gente prospectar cliente. Então a gente coloca ali um anúncio, travou, não está ouvindo nada, Flávio?
Vê se voltou agora aí para você, tá ok? Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Tá me ouvindo? E agora? Então, vamos lá, vamos continuar aqui então. Com relação, né, às prospecções, a gente precisa, né, com que a gente coloque as redes sociais do nosso lado, né? A gente tem né, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que a gente pode realmente fazer essas prospecções e a gente pode vender no Brasil inteiro, né? Então, isso facilita bastante, tá? Anúncio nos jornais, né? Que é da mesma forma que a gente coloca no anúncio nas redes sociais, pode anunciar no jornal. Nós temos também PAP, que é o porta a porta, e telefone. A gente pode trabalhar de uma forma, né, segmentada. Então, assim, eu sempre gosto de falar, você quer trabalhar com o quê? Você quer, esse mês, focar móvel? Então, vamos procurar, né, às vezes, algum segmento de pessoa jurídica, por exemplo, restaurantes. Vamos buscar os restaurantes em toda a região X, que a gente vai ligar, ou então vai até o restaurante e vamos conversar com o proprietário para ver se a pessoa ela paga algum aluguel, né, ou se é realmente da pessoa, né, da loja mesmo. Então, é uma forma que a gente consegue abordar muitas pessoas, tá? E para a gente conseguir fazer vendas às vezes mais altas. Às vezes a pessoa quer trabalhar com caminhão, né, ou maquinário. Então, a gente chegar e buscar aquele segmento, tá? A gente vai setorizando, então, para a gente trabalhar, tá? Seja por telefone, né, e aí vocês podem agendar para fazer uma reunião, ou então, ir, né, em cada empresa, enfim. Como que a gente pode melhorar os resultados? Os resultados a gente melhora. Primeiramente, nós temos que traçar metas, né? E as metas a gente traça de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente coloca, por exemplo, né, minha meta esse mês é vender 300 mil. Então, o que eu vou fazer para atingir essa meta? Então, isso vai ser o quê? Vai ser a curto prazo? Ok, então vamos colocar a curto prazo. Né? Ou, não, eu vou colocar então semanalmente, depois mensalmente, e depois a gente vai colocando semestre, quanto que eu quero vender, né, no período X. Então, a gente tem que traçar essas metas para a gente acompanhar, e não é colocar a meta só na cabeça, não, tá, gente? Isso tudo a gente tem que anotar, né? Coloca, organiza tudo, um caderno, agenda, é muito importante, né? A gente tem que colocar aquela meta ali por escrito, porque quanto mais a gente visualiza, a gente vê que a gente colocou um compromisso para a gente, tá? Para melhorar os resultados, o que mais que a gente precisa? Aumentar o volume de negociação. Quanto mais pessoas você tem negociando, mais fácil você vai ter para você, mais gente você tem para você vender, né? Se você está negociando com 10 pessoas, vamos colocar aqui 2 fecham, né? Então, não, eu quero vender para 5 pessoas, então vamos aumentar então o volume de negociação. Eu quero vender para 5 esse mês, então vamos negociar com umas 50, né? Então, assim, você tem que colocar isso, né, no papel para você se organizar, tá? Investir parte do tempo em treinamentos é muito importante, né? O treinamento, ele é
não só para quem está começando, treinamento é sempre importante, a gente tem que estar sempre atualizado, as coisas vão mudando, as regras, às vezes, né, regra de acordo com a ABAC, né, o Banco Central, ou até mesmo na administradora, ela pode mudar e a gente tem que estar sempre atualizado. E são muitas informações dentro do consórcio. Por exemplo, não, você já leu o contrato da administradora que você está trabalhando? Você já leu a cartilha da FGTS? Você já viu como que funciona a liberação para cada bem, né, que você está vendendo? Então, você já treinou, já estudou em cima das administradoras concorrentes, né? Tudo isso você tem que dedicar, nem que seja um tempinho. Às vezes a gente sabe que tem muita gente, né, que está trabalhando com outra área também e fica um pouco apertado para a gente treinar, estudar. Então, tira um tempinho só, né, do dia, da semana, para você dar uma estudada, que é muito importante, tá? Organizar o material, né? Você está saindo para negociar com algum cliente, organize seu material, leve suas tabelas bonitinhas, né? Levar uma calculadora, ter sempre organizado o que você está negociando num caderno, numa planilha, na sua agenda, né? Às vezes você começa a negociar com o cliente, passa aí uma semana, 2 semanas, você esqueceu do cliente, e às vezes o cliente está querendo fechar com você e você não procurou mais. Então, assim, tudo isso a gente começa com a organização, tá? Acompanhar os clientes e os futuros clientes. Não é porque você já fechou a venda que você vai deixar o cliente ali, né, ao léu, vamos dizer assim. Você fechou com o cliente, você tem um compromisso com ele, né? Você fechou ali um contrato com ele de, vamos colocar aí 80 meses, ou 180 meses se for um imóvel. Então, você tem que deixar ele preparado. Lógico que o cliente tem que ter uma, né, independência, né, tem que orientá-lo para ele entrar no sistema, ofertar lance, acompanhar as assembleias, né, com relação aos boletos, mas principalmente, né, no início, a gente tem que estar sempre com ele. E fora que um cliente que a gente trata bem, a gente traz mais uns 10 para a gente. Então, assim, se você simplesmente vendeu, largou o seu cliente, é muito mais fácil você perder vários clientes do que você ganhar, né? A gente tem que ter a nossa carteira de cliente ali sempre ativa. Às vezes, eu recebo ligação, vou acompanhando o cliente, fechou comigo aí há 4 anos, e tá pagando ali sempre um dia, direitinho. Então, é muito importante isso, tá? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a quebra de objeção. Quebra de objeção, gente, né, é quando a gente está conversando com o cliente, está negociando, e o cliente está colocando uma objeção, ele está colocando uma argumentação para não fechar com você. E aí, você vai deixar? Ele pode, então, sair, mesmo que você veja que aquilo ali é a melhor opção para ele, você já explicou tudo para ele gostou, mas ele tem algum motivo que ele não vai fechar. E aí? Vai simplesmente deixar ele pensar? Não, a gente tem que analisar cada situação para a gente ter argumentos, para a gente mostrar para o nosso cliente que essa é a melhor opção para ele, tá? Então, vamos lá. Se o cliente ele estiver negociando com outra administradora, você conhece o suficiente para mostrar as vantagens dele fechar com você? E aí? Vamos pensar nisso. Porque a gente precisa, né, saber o suficiente, tanto do que a gente está vendendo, como também os nossos concorrentes. É o que eu falei, estudar a concorrência, estudar o que você está vendendo. Como eu falei, vários empreendedores trabalham com outras coisas, por isso que eu estou aqui para dar esse suporte. Mas eu tenho pegado vários empreendedores que estão aí, né, buscando, né, negociar, ter um pouco mais de independência, e aí me procura para entender algumas coisas. Então, assim, o mais importante, não, você quer realmente estar fera no negócio? Então, dedica. Não precisa pegar horas do seu dia para estudar, não. Com 10 minutos, se você der uma lida em alguma coisa, você já está aprendendo e muito, tá?
Quando eu comecei a trabalhar com consórcio, para quem não sabe, eu vim da área da saúde, eu sou pós-graduada eu era enfermeira, trabalhava como enfermeira. E, de repente, eu fui para a área de vendas. Quando eu vim para um consórcio, eu comecei a estudar e muito, e eu comecei a apaixonar pelo consórcio, porque realmente eu vi que existem muitas vantagens e eu comecei a gostar demais. Então, o que eu fazia? Eu pegava, eu li contrato, li a cartilha da FGTS, li como funciona cada liberação de cada crédito. Eu estudava, fazia exercícios para mim, né? Eu sentava com algumas pessoas, alguns conhecidos, e eles falavam assim, como que funciona para tal coisa? E aí eu ia respondendo e eu ia avaliando também, tanto que eu estava sabendo. E aí eu ficava assim, nossa, isso aqui eu tenho que dar mais uma estudada, porque não existe pessoa que sabe tudo nessa vida. Então, se você, principalmente se você está negociando com pessoas conhecidas, é a melhor forma de aprender, porque a pessoa ela vai te perguntar e você não tem que ter vergonha de falar assim, nossa, isso eu vou ficar te devendo, eu vou procurar saber um pouco melhor e eu posso te responder depois. Ou então, espera aí que eu vou dar uma ligada só para eu confirmar isso. Pode me ligar, pode me chamar no WhatsApp, entendeu? Que é assim que a gente aprende. Tá? Não é vergonha nenhuma você não saber responder alguma pergunta do cliente, tá? Você acredita e conhece bem o produto que você está vendendo? Você acredita? Você está vendendo consórcio achando que você está passando seu cliente para trás? Porque se for isso, meu amigo, você não vai conseguir atingir seus objetivos. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no que você está vendendo. Eu confio e acredito no que eu vendo. Tá? Acredito e confio e muito, tanto que eu tenho meu consórcio de carro, eu troquei meu carro, tem meu consórcio que eu faço só para juntar dinheiro, meu marido tem consórcio dele que ele junta dinheiro, todo mundo da minha família fez consórcio comigo, tio, pai, primo, todo mundo fez. Então, é uma coisa que eu acredito. Então, para mim, é mais fácil vender, porque uma pessoa, se ela às vezes ela se deparar com alguma objeção, se ela não acredita tanto, ela vai dar um passo atrás nessa negociação. Então, leia e estude e veja, não, eu realmente acredito, isso é bom e eu vou vender porque eu acredito que o que eu estou vendendo é bom para o meu cliente. Tá? A gente tem que acreditar que a gente está fazendo a melhor proposta para aquele cliente. A gente tem inúmeros perfis de cliente. A gente tem um cliente que está com uma urgência, mas ele tem recurso para ofertar um lance, ou então ele tem uma urgência, mas não tem, então a gente tem que mostrar a realidade para ele, né? A gente tem um cliente que não tem pressa, né, que é um investimento, a gente tem um cliente que é um investimento, mas quanto antes sair melhor. Então, a gente tem que analisar, né, com relação ao valor de parcela, com relação a grupos, tudo isso. Então, assim, é a gente ser franco com os clientes, tá? Nisso, a gente consegue quebrar as objeções, tá? Coloquei essas duas perguntas aqui só para vocês refletirem. Se vocês quiserem colocar, né, o que vocês estão achando, pensando, né, e a gente conversando aqui, pode colocar aí no chat, não tem problema não, tá? Vamos conversando. Então é isso. Acredita no que você vende, estude, tá? Que você consegue quebrar a objeção de uma forma mais fácil. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas frases que a gente encontra a todo momento quando a gente está negociando com os clientes. Vamos lá, vamos ver se vocês já se depararam com essas frases aqui. Eu coloquei algumas, depois vamos ver se eu vou lembrando de outras, vou falando com vocês. Você está negociando com o cliente, né? Já mostrou para ele, o cliente falou assim, não, gostei, né? Muito bom. Você pergunta, se tem alguma dúvida? Não, tem dúvida não. Ótimo. E aí, vamos fechar? Acho que eu vou esperar mais um tempo. Essa frase, ela é bem comum, bem comum. Outra frase. Vou pegar o valor da parcela e vou juntando. Porque dessa forma eu não vou pagar a taxa administrativa. Porque tem cliente que acha assim, já que eu tenho aquele valor de parcela, uma vez eu tenho o compromisso de pagar a parcela, vou juntando na poupança e não pago a taxa. O que você falaria para um cliente que fala isso para você?
Se vocês tiverem alguma resposta bacana para essa aí, pode colocar no chat. Quero ver o que vocês têm para me dizer com relação a isso. E essa frase também é bem comum. Outra que a gente se depara e muito. Qual que é a segurança que eu tenho para fazer o consórcio? Né? Tem muito cliente que fica com o pé atrás. Né? Será que é confiável? Porque a gente conhece casos antigos que as administradoras, às vezes, elas abriam e a pessoa pagava a parcela, a empresa quebrou, nunca mais a pessoa vê o dinheiro. E aí? Você sabe como desviar dessa objeção? Vamos lá. Com relação à segurança, gente, nós temos a lei do consórcio, que é 11.795, tá? A lei do consórcio, ela faz com que todos os consorciados, eles tenham essa segurança, tá? O Banco Central, ele autoriza e ele vai fiscalizar todas as administradoras. Então, se por um acaso alguma empresa, né, alguma administradora, ela abriu um grupo, ela começou e ela não consegue, ela vai decretar uma falência, vai fechar, ela tem por obrigação e ela vai ter junto ao Banco Central valor para ela devolver a todos os consorciados aquilo que eles investiram, tá? Hoje em dia tem total segurança, né? É só entrar no site do Banco Central, olhar se a empresa ela é realmente autorizada, se o Banco Central ele indica essa administradora, tá? No site do Banco Central tem um ranking das mais reclamadas, qual que é o índice de reclamação, quais são as reclamações daquela administradora, tá? Outra frase. Eu acho que eu vou fazer em outra administradora, eu vou fazer em tal lugar. E aí? Você vai falar assim, realmente, lá é bom, pode fazer lá? Não tem problema não? O que vocês têm para me dizer? Então, isso que eu falei, que é com relação a estudar as concorrentes. Por quê? A gente se depara muito, né? É muito difícil a gente ver um cliente que está negociando só com a gente, que não quer olhar outra proposta, principalmente quando a pessoa está olhando um crédito maior, né? Não estou olhando um consórcio de imóvel, né? Às vezes olha em vários administradores, analisa taxa e, por exemplo, não, olhei na administradora tal, a taxa está menor. Vanessa, eu falo para o cliente. Primeiro, taxa administrativa não é a única análise que deve ser feita no momento de fechar o consórcio. Vamos analisar taxa administrativa, né? Se a empresa, ela realmente é uma empresa que é confiável, né? Vamos olhar o índice de reclamação dela, se ela é autorizada. Vamos ver o que o vendedor dessa administradora falou para esse cliente, por que ele está querendo fechar lá. Com relação ao número de pessoas contempladas, né? Tem algumas administradoras que não conseguem contemplar muita gente porque o número de pessoas dentro do grupo é muito baixo e a inadimplência é muito alta, né? A gente tem várias situações, não é só a taxa administrativa que é analisada, então várias coisas que a gente pode mostrar para o nosso cliente que é vantagem fechar com a gente. Eu já peguei cliente que falou para mim assim, o fulano, vendedor da administradora X, falou comigo que se eu fechar com ele, em 2 semanas eu estou com crédito liberado para comprar meu imóvel. E aí eu perguntei assim, é mesmo? Mas você falou com ele que você não tem lance para você ofertar? Ele disse, não, falei, ele falou que eu vou ofertar só um valor, né, embutido, e entrar num grupo novo. Falei assim, tá, olha, se você quiser fechar lá, eu até entendo. A minha proposta é assim, assim, assado. Se você, né, realmente está confiando no que essa pessoa está te dizendo, eu te falo que é proibido em qualquer consórcio ser prometido uma data para uma contemplação, independente se você tem um lance de 1% ou de 90%, é proibido. E o cliente falou assim, olha, eu já tive situação de cliente falar comigo, eu vou fechar com você pela sua sinceridade, transparência, e eu já tive cliente que falou assim, não, eu vou fechar com quem mente melhor para mim então. Eu falei assim,
você quem sabe, eu não vou mentir para você, eu tô jogando a realidade para você. Aí ele foi, começou a entender e falou assim, realmente, lá ele me falou aquilo, mas eu tô vendo que realmente não tem a menor chance dele me prometer que eu seja contemplado nesse prazo, né? Então, assim, a gente sempre jogar com a realidade, a transparência, porque às vezes é melhor que a gente não venda naquele momento, às vezes passa um pouquinho a pessoa, pela sua transparência, honestidade, ela volta a procurar você, exatamente por isso, e vai fechar com você. Fora que já tive situação que eu fui tão transparente, tão honesta com o cliente, que ele não fechou comigo, mas em seguida ele estava indicando um monte de gente para mim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa a se pensar, tá? A situação, o seguinte, quero trocar meu carro daqui a uns 6 meses. Aí daqui a uns 5 meses eu faço consórcio, né? Qual que é o argumento que você vai usar para você quebrar essa objeção? Vou juntar mais dinheiro, né? Aí depois eu entro já para ofertar o lance. Então, gente, eu coloquei essas frases aqui só para vocês pensarem que realmente existem inúmeras formas do cliente, às vezes, fugir, às vezes por receio, né? É um passo grande a se dar, fechar um consórcio, às vezes ela vai assumir uma prestação alta. Então, às vezes, é você realmente, né, sentar, conversar e contra-argumentar. Então, você se deparando com essas frases, você tem que pensar, o que eu falaria para essa pessoa? O que eu, se eu falasse isso, o que eu gostaria de escutar? Né? Então, por exemplo, nessa frase que eu vou juntar mais um dinheiro para entrar e já dar o lance. Poxa, se a pessoa, ela vai entrar querendo ofertar um lance para já conseguir a contemplação de imediato, ela pode muito bem entrar. Nesse tempo que ela juntaria o dinheiro para ofertar o lance, ela pode, por exemplo, entrar ofertando os 25% da carta, entrar no lance fixo de 25%. Nesse tempo, ela às vezes consegue contemplação sem precisar ficar juntando dinheiro para ofertar o lance, né? No exemplo aqui, quero trocar meu carro daqui 6 meses, aí daqui uns 5 meses eu faço o consórcio. Se a pessoa, ela for fazer o consórcio tão em cima do momento em que ela quer trocar o carro, ela está diminuindo o prazo que ela mesma determinou para ela conseguir essa troca. Ela vai ter, por exemplo, 1 ou 2 assembleias para conseguir uma contemplação. Se ela faz agora, ela está aumentando a chance dela de ser contemplada, seja por lance ou até mesmo pelo sorteio. Poxa, daqui 6 meses, ótimo, você vai ter aí 6, 7 assembleias para você conseguir essa contemplação. Você vai deixar aí para tentar em 2, poxa, vamos fazer já de uma vez que você está aumentando sua chance, né? É uma compra programada, né? Então, gente, coloquei essas aqui para vocês irem pensando. Né? Se vocês quiserem, né, não quiser me responder aqui no chat, quiser depois bater um papo comigo, né, seja por telefone, pelo WhatsApp, aí a gente vai conversando. Se alguém quiser assim, nossa, já escutei isso aqui, não consegui argumentar muito, o que você diria? Se vocês tiverem outras frases aí na cabeça, pode me falar também, tá? Porque eu já tive várias situações de como um cliente fugir na hora do fechamento. Coloquei aqui 2 exercícios, coloquei para casa para vocês pensarem, né? Colocar aí uma proposta para mim, como se eu estivesse comprando de vocês. Aí depois vocês podem me mandar no WhatsApp qual que é a proposta de vocês para a gente negociar, beleza? Olha só, quero um carro de 30 mil. Eu posso pagar de parcela uns R$ 800, tá? Eu tenho 10 mil de lance, mas eu tenho, assim, um pouco de pressa, tá? Não é muito não, mas eu tenho um pouquinho de pressa. Eu queria saber qual que é a melhor condição que você tem para me oferecer, tá? Aí, qualquer coisa, posso mandar lá no grupo, né? Para vocês darem uma olhada também, né? Quem quiser me responder depois, tá beleza. Tenho interesse no imóvel de 200 mil, eu tenho 20 mil de FGTS, 30 mil de recurso próprio, e eu posso pagar até R$ 1.400 de parcela. O que você me indica? Então, coloquei esses 2 para casa aqui,
para vocês pensarem numa proposta para mim e mandarem, tá? Vocês podem me mandar no WhatsApp, se quiserem bater um papo, me ligar, aí a gente conversa. Eu quero ver as propostas que vocês têm em mente. É uma forma, gente, muito boa da gente ir treinando a nossa mente na hora da gente estar negociando com o cliente. Porque, às vezes, ali de supetão, ele pode, né? Vou até dar umas dicas aqui da proposta. Não tem uma proposta certa, tá, gente? Eu quero saber a linha de raciocínio de vocês, porque a gente tem várias possibilidades dentro disso aí. E assim, você pode, né? Às vezes, não, o cliente ele tem um lance, não tem lance, vai ofertar embutido, não vai ofertar, vai entrar em grupo em andamento, vai entrar em grupo novo. Então, tem várias situações. Então, é uma forma da gente ir treinando a nossa mente para bolar uma proposta de uma forma ali um pouco mais rápida, tá? E às vezes, né, dependendo do caso do cliente, eu mostro até mais de uma proposta. Assim, olha, você pode entrar assim ou pode entrar assim. E às vezes é uma coisa bem diferente da outra e eu mostro as vantagens de uma e as vantagens da outra, para ele ter responsabilidade de escolher, tá certo? Então, coloquei esses dois parágrafos aí para vocês bolarem alguma proposta, tá? Como eu falei, não existe uma proposta assim, essa é a certa, né? Tem uma ou duas aí que são um pouco melhores, né, para cada situação, mas não tem a resposta correta, tá bom? Vocês não precisam ficar com vergonha, não. E aí a gente vai batendo papo. Então, gente, eu fiz hoje, né, esse treinamento colocando com relação, né, a quebra de objeção, prospecção, e eu acho que é uma forma, né, da gente ir treinando o nosso cérebro para essas negociações, né, quebra de objeção, muito importante, tá? Quem tiver com alguma outra dúvida com relação nessas coisas que eu passei hoje, pode me procurar, tá? Vou mandar depois algumas coisas lá no grupo, tá? E é isso, tá? Agora, só para a gente finalizar aqui, olha, né, só uma frase, né, para vocês pensarem, refletirem. Treinamento transforma as boas intenções em bons resultados, tá? Então, como eu disse, né, no início do treinamento, o estudo, né, treinar, né, esses treinamentos que a gente está fazendo semanalmente são muito importantes, muito importantes. A gente nunca está sabendo tudo, né? Tem gente que nunca teve experiência aqui no consórcio, mas tem gente que tem experiência, mas a gente tem sempre alguma coisa para aprender, tá? A gente precisa ir melhorando as nossas negociações, a gente se sentir mais confiante nas negociações, a gente se sentir mais confiante na hora de um fechamento, né? Esses dias eu vi alguns empreendedores que me procuraram com relação à confiança na hora de negociar, que tem, né, agendado, né, umas reuniões com clientes e estão me procurando para, né, analisar algumas propostas e eu tenho algumas ideias, né, para a gente ir melhorando isso com relação, né, um pouco mais de prática, né, às vezes falar só, não, como que é o consórcio, como que funciona a assembleia, tal, é o básico para a gente saber, e aí, em seguida, a gente vai dominando como realmente abordar isso com o cliente, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Estou à disposição. E aí, semana que vem, temos mais um treinamento. Vou agora fazer alguns treinamentos um pouco mais práticos, né? Vamos fazer algumas simulações aí, né? Algumas possibilidades de venda, enfim. Quero agradecer o tempinho que vocês tiraram para assistir aqui hoje, né? Muito obrigada. E é isso. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês. E Feliz Natal, né? A gente vai ter receita do Natal, mas segunda-feira, se vocês tiverem negociação, amanhã que é sábado, qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Vou botar à disposição, como sempre, a gente está junto, beleza? Aproveita esse final de mês, né? Que a gente ainda está com a comissão dobrada, a gente está tendo muita venda, tá? Negociação está só aumentando.
A gente está aí com o presente de Natal que foi lançado aí para esses últimos 10 dias do ano, né? Que fechou uma venda e né, cadastrou uma pessoa para ganhar uma camisa. E é isso, tá? Só para vocês ficarem ligados aí que o momento é agora. O pessoal tá todo vendendo. Quem não vendeu ainda, a hora é agora. E quem já vendeu, pode vender mais. Beleza? Muito obrigada. Bom final de semana. Feliz Natal para vocês, viu? Tchauzinho. Tamo junto.